Se você está procurando uma leitura recheada de empoderamento feminino, representatividade, ficção científica e uma bela pitada de fantasia, tudo com uma cobertura ali de muita ação e tretas políticas, A Desertora é a leitura ideal para você. Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo de hoje estou aqui para falar com vocês sobre A Desertora, o terceiro volume da saga Elementos da Gil Pereira. Calma, não precisa sair do vídeo só porque é um terceiro livro de uma saga. Eu vou explicar direitinho a relação com os dois primeiros livros e você também vai poder assistir os outros vídeos que eu já fiz sobre os dois primeiros volumes aqui no canal, nos links da descrição. A saga Elementos é uma saga que será composta por 4 livros e que cada um deles fala sobre um dos elementos da natureza: fogo, terra, ar e água. Nesse universo que a Gil criou, cada um desses elementos tem relação ali com um país, uma terra específica, e temos ali pessoas específicas que têm poderes, né? A realeza desses locais tem poderes que vêm dos deuses. Em A Desertora, que é o terceiro volume dessa série, a gente vai conhecer a Khalid, que é a princesa do povo do ar. Acontece que nesse local específico, eles não têm muita conexão com esses deuses que eu mencionei, diferente dos outros livros, por exemplo. Eles são um povo que foi muito marginalizado no decorrer do tempo e eles tiveram que se reinventar e se mostrar superiores através de outros artifícios que não esses dons. Khalid, por exemplo, é uma princesa que muito cedo sofreu um acidente. O mesmo acidente que acabou matando o pai dela, deixou ela ali em condições físicas que ela precisou ser convertida em uma ciborgue para poder sobreviver. Para ela poder conquistar o respeito do povo dela, né, e conseguir mostrar que ela era uma pessoa forte, apesar de tudo, ela se tornou parte do exército, se tornou soldado e depois cadete. Logo no começo do livro, a gente já vê como ela é uma personagem que ela demonstra bastante força e também é bastante irônica, ela não deixa as pessoas se crescerem pro lado dela, digamos assim. Nesse contexto aqui do livro, a gente tem também uma aliança que foi formada entre povos para poder garantir a paz e etc. E é justamente em uma das celebrações para comemorar a vitória da aliança, os poderes da aliança e tudo mais, que a Khalid vai descobrir algumas coisas sobre a vida dela. Ela vai perceber que nada é o que parece e que ela é uma peça em um jogo que ela nem sabia que estava sendo jogado. Além disso, aqui nessa história a gente também tem uma construção do núcleo familiar, o contexto familiar também muito forte. É uma história com em torno de 100 páginas, mas que, assim como eu já cansei de falar dos outros volumes, tem uma construção surreal. E, obviamente, como a gente tá falando de uma família da realeza, esses conflitos familiares não se limitam apenas a isso. Então vão, obviamente, se estender a essas tretas políticas que eu mencionei no começo. Que, olha, são muito bem servidas e, ó, um sabor de sucesso. É realmente tudo muito fechadinho e dá prazer de ler. Aqui a gente tem, então, uma linha muito tênue entre os conceitos de paz e guerra, que são muito bem trabalhados nessa história. A nossa protagonista, que é a Khalid, além de ser uma mulher preta super forte, apesar de todas as dificuldades e tudo que vai ser mostrado no livro, que obviamente eu não vou falar, ela também é uma protagonista sáfica. Não fica muito claro qual é a sexualidade dela, mas tem alguns indícios ali de que ela não sente atração por rapazes, e sim por mulheres. Isso também é trabalhado na história de uma forma que eu fiquei assim, surtando. Mesmo que o romance não seja o foco de nenhuma das histórias, sempre tem uma pincelada ali e eu adoro, eu acho que fica muito bem trabalhado. E nesse livro aqui a gente também tem aparições dos outros livros que me fizeram surtar. Assim como nos outros livros, a gente tem, como eu falei, o elemento fantástico presente aqui na história, então a manifestação de poderes e tudo mais, mas nesse volume especificamente foi um pouco menos e eu achei que foi muito mais legal a parte que foi trazida da ficção científica. Porque como a gente tem essa personagem que é uma ciborgue, tem todas essas questões aí de ferramentas e tudo mais, e toda essa tecnologia envolvida que eu achei muito legal. No começo eu achei que fosse ficar super perdida, porque a história meio que já começa no meio de um acontecimento, mas a gente vai se localizando aos poucos e dá muito prazer passar por isso com a escrita da Gil. Como eu falei aqui, a gente vai acompanhar essa personagem fazendo algumas descobertas e descobrindo que nada é o que parece na vida dela. E em determinado ponto, ela
faz essas descobertas e tem uma história, é contado pra ela uma história de um acontecimento do passado, enfim, algumas coisas que eu achei que foi muito bem feito e fechadinho, como eu falei, mas eu achei que essa parte específica teve um pouco de correria. Eu acho que eu precisava de um pouco mais pra digerir, sabe? Mas eu entendo que a intenção dos livros é ser histórias curtas e funcionam muito bem, mas foi algo que realmente deu um estalo assim pra mim, mas nada que interfira a leitura de jeito nenhum. Como eu falei, não tem problema você ter assistido esse vídeo sem ter lido os outros livros, porque apesar de ser importante você seguir as ordens, porque como eu falei, tem aparições e misturas nos outros livros, nesse aqui, principalmente, a mescla dos outros dois com esse é muito bacana, é muito bem trabalhada, e se você não leu os outros, você não vai entender o que tá acontecendo, não vai entender a intenção dos personagens, as histórias, principalmente com o primeiro, tem um acontecimento muito legal, uma conexão muito forte, que você precisa ter lido os outros pra entender. Mas cada história é uma história com uma protagonista e tudo mais. A gente só vê vislumbres do que acontece depois com cada personagem quando a gente parte pra outra história. E aí tem todas essas conexões desse mundo que é um só, no final das contas. Como sempre, eu preciso elogiar o fato de que trata-se de uma história de 100 páginas e ainda assim bota muita história de 400 páginas no chinelo. E é óbvio que eu não tô dizendo que histórias curtas não têm o seu mérito, mas esses livros são aquele tipo que você lê, você termina e você fala, cara, eu li tanta coisa, passei por um mundo tão construído, tantos acontecimentos, não senti falta de nada em um livro de 100 páginas. Você fica com a sensação de que você passou por uma leitura de 300 páginas no mínimo. E se nos outros livros já tem aquele empoderamento, aquele girl power que a gente gosta de ver, nesse daqui a coisa foi pra outro nível. Eu realmente fiquei, assim, muito entusiasmada, fui pra outra atmosfera de tão surtada que eu fiquei, com alguns acontecimentos que tem aqui na segunda metade, que é quando realmente começa a acontecer o tiro, porrada e bomba, é surra de ação, é a parte que aparece mais a fantasia e, nossa, gente, sério, os acontecimentos da segunda parte são tudo na minha carreira. É aquele tipo de metade do livro que faz com que você devore o final, porque você fica obcecado querendo saber o que vai acontecer e como é que esses personagens vão sair dessa situação. Então sim, se você tá procurando uma leitura que reúna todos esses elementos de ficção científica, fantasia, empoderamento feminino, protagonismo sáfico e todas essas questões que eu falei aqui nesse vídeo, A Desertora é a leitura ideal pra você. Na verdade, todos os livros da saga Elementos são. Como eu falei, já tem vídeo sobre os outros livros aqui no canal, eu vou deixar eles aqui embaixo na descrição e você pode ir lá conferir. Todos eles estão disponíveis para leitura no Kindle Unlimited, então você pode pegar emprestado, mas se você não for assinante também, eles encontram-se disponíveis para compra. São valores super acessíveis e vale muito a pena. E o melhor, dá para você ler todos eles em um dia. É muito gostoso, são experiências muito bacanas que fazem você ficar sedento pro próximo. Inclusive, ai meu Deus, quando é que sai esse quarto volume? Bom, gente, então essa foi a dica de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês vão atrás dessa leitura, porque realmente me deixou num nível de entusiasmo que eu tava sentindo falta. Eu gosto muito, muito, muito dessa série. Tem muito potencial, eu acho que mais pessoas deveriam conhecer. Se você gostou da dica, curte o vídeo para me ajudar na divulgação e para que mais pessoas possam conhecer essa história. Se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. E a gente se vê então. Um grande beijo. Tchau, tchau!